Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilos? A gente falou hoje a respeito, vamos começar uma live hoje a respeito dos direitos das famílias, que diz com a questão da diferença, que é muito levantada por aqui, que nas redes sociais, no mundo jurídico em geral, da diferença entre união estável e namoro. Vamos lá. União estável é a relação pública, contínua, duradoura, com a finalidade de constituição de família. Pode haver união estável entre casais heteroafetivos e homoafetivos. Para a caracterização da união estável, o que efetivamente se necessita? Para a caracterização da união estável é imprescindível a questão da configuração da família, ou seja, do intuito de constituir família. Portanto, se não houver essa intenção de constituição de família, não há que se falar em união estável. Então, repetindo, união estável é a convivência pública, duradoura, contínua, com o fim de constituição de família. Há um tempo atrás já houve uma previsão de que bastariam 5 anos de namoro, bastariam 2 anos de namoro, enfim. Então, nessas circunstâncias, hoje em dia, já não se fala mais em tempo. Então, logicamente, que uma semana de namoro, mesmo com a finalidade de constituir família, não vai caracterizar uma união estável. Mas a convivência pública, duradoura, contínua, com a finalidade de constituição de família, nunca esqueçam disso. Convivência pública, vou repetir, sendo inconveniente, né? Mas a convivência pública, duradoura, com a finalidade de constituição de família, ela caracteriza a união estável. E o que gera a união estável? Quais direitos que se geram? Existe a questão do regime de bens. Em caso de dissolução dessa união estável, existe a questão do patrimônio, da divisão do patrimônio adquirido durante o tempo da união estável. Então, se você vive em união estável com seu parceiro, sua parceira, e com a finalidade de com uma convivência pública duradoura, com a finalidade de constituir família, vocês convivendo esse tempo todo, e aí preenchendo esses requisitos, em caso de dissolução da união estável, há a necessidade de partilha meio a meio, como se fosse casado no regime de comunhão parcial de bens. Portanto, todos os bens adquiridos na constância do casamento são considerados do patrimônio comum do casal. E em caso de falecimento de um dos companheiros, aí vai haver a inclusão do companheiro como herdeiro. Já é previsto isso e desde que caracterizada a união estável. Portanto, repetindo, né, para a gente, antes de partir para a questão do namoro e da relação fugaz, a união estável, a convivência pública duradoura com a finalidade de constituição de família. Muito obrigado, Maria de França. Um beijo para você, Virgínia, Valdir, Rodrigo, Adolfo, Mike, enfim. Todos vocês aí que estão me prestigiando dessa hora da manhã, da madrugada, que eu consegui parar e consegui fazer um vídeo aqui para vocês de live com a finalidade informativa mesmo. Então, já a união estável é a convivência pública duradoura com a finalidade de constituição de família. Ela gera os mesmos direitos de um casamento em regime de comunhão parcial de bens e gera os direitos de herança entre companheiros, sejam heteroafetivos, homoafetivos. José Alberto, obrigado, Neuza, enfim. Agora, o namoro, e vamos lá, né, para concluir, bem esmiuçar bem a união estável. A união estável ela pode ser configurada como união estável de fato ou de direito. De fato, é aquela união estável que efetivamente as pessoas convivem, pública, duradoura, com a finalidade de constituir família, e elas vão lá e não formalizam isso em contrato.
pode-se fazer um contrato de união estável com a finalidade de constituir prova para o futuro. Por exemplo, você está com o seu companheiro, sua companheira, e ele tem um filho de um relacionamento anterior. E você, comprovada a união estável, esse companheiro vier a falecer, você pode pleitear junto com o filho o patrimônio adquirido a título oneroso, bens particulares, na relação estável que vocês tinham. Então, faz-se uma escritura pública de união estável para a caracterização dela. Mas não é necessário fazer uma escritura pública de união estável? Negativo. Zero necessidade. É o ideal. Mas não, porque você pode colocar na escritura, você pode colocar lá na própria escritura que os bens não vão se comunicar. Os bens, por exemplo, eu estou em união estável com Maria. Eu simplesmente vou lá e coloco, não, os bens de Maria são de Maria, os bens de John são de John, e o que for adquirido durante a relação da união estável não vai se comunicar. É equivalente ao contrato chamado pacto antinupcial do casamento. Até um tempo atrás, havia uns divórcios lá milionários nos Estados Unidos, nos quais o marido traiu a esposa, né? E com essa traição ele rompeu o vínculo de fidelidade previsto no pacto antes do casamento, antenupcial, e aí ele incorreu numa relação, numa infringência contratual, porque para alguns o casamento é um contrato para tem fidelidade recíproca, habitação conjugal no mesmo local, via de regra, débito conjugal, que é a intimidade, enfim, não preenche fidelidade, a fidelidade eu já falei, então, não havendo o preenchimento do requisito, por exemplo, da fidelidade, que hoje é muito comum, rompe-se esse casamento, rompe-se por meio do divórcio, rompe-se a eventual união estável. Então, existe o casamento, a união estável e o namoro. Então, estou falando aqui do casamento fazendo um paralelo com a união estável. E descumprida essa cláusula contratual do casamento, aquelas cláusulas já têm previsão legal e você pode acrescentar por meio do pacto antinupcial, ele é anterior ao casamento, portanto, inclusive você pode estipular uma indenização, como acontece nesses casos nos Estados Unidos. Casamento de atrizes, entre atrizes, atores, enfim, lá de Hollywood, no qual o ator traiu a atriz. E aí a atriz saiu lá com uma indenização milionária. Descumpriu o pacto antinupcial, rompeu a união, o casamento, descumpriu o contrato e, portanto, houve o dever de indenizar. Na união estável em si, a mesma coisa. Você pode fazer união estável de fato, você vai lá, você convive com uma pessoa com finalidade de constituir família pública, duradoura, com esse fim. Obrigado aí a todos, Daniela, Maria do Socorro, Laurides, Orlando, muito obrigado aí a presença de todos. Então, vocês podem celebrar, simplesmente conviver com seu companheiro já caracteriza união estável. Vocês, por exemplo, têm um filho em comum, pronto, resolvido o problema. Não tem mais o que se discutir lá por meio de ação de constituição de união estável. Por quê? Moravam juntos, sob o mesmo teto, eram fiéis um ao outro, já tiveram um filho em comum. Está caracterizada o principal elemento da união estável, que é a intenção, o ânimo de constituir família. Se não houver esse ânimo, é um mero relacionamento de namoro, que hoje, inclusive, a lei permite, o direito permite, o ordenamento jurídico permite. Quando eu falo ordenamento jurídico, não é bem a lei. Não, o ordenamento jurídico é a Constituição Federal, é toda a ordem jurídica brasileira, Código Civil, jurisprudências, doutrinas, etc., permitem a celebração de contrato, configurar, para não caracterizar, inclusive, a união estável. Então,
O contrato de namoro é aquele que não tem, ele não é obrigado a ter convivência, a contrário senso, ele não tem a convivência pública duradoura com a finalidade de constituir família. Portanto, namoro, uma coisa é uma relação fugaz, uma relação íntima de afeto rápida, um casal teve um encontro amoroso, enfim, aquilo acabou, se tornou uma amizade ou uma inimizade, enfim, como tiver que acontecer. Depois, digamos que essa relação evoluiu, foi para um namoro. Vai lá, por excesso de cautela, como advogado eu oriento, você tendo um patrimônio, você quer resguardar seu patrimônio, você faz uma escritura de união estável e se coloca as cláusulas lá da união estável. Se você quer só um namoro, você também orienta nesse sentido, faz um contrato de namoro, porque namorado não é herdeiro, tá? Então, um mero namorado, eu sou namorado vamos lá, da Eliana, que foi para a Globo, tá milionária. Eu vou lá, como namorada, ela faz um contrato de namoro, mas não tem direito a absolutamente nada, em caso de Deus nos livre e guarde, ela venha a falecer. Enfim, e vice-versa. Mas, vamos lá, a relação fugaz, direito nenhum para ninguém, só respeito recíproco. Evitar agressão, evitar ofensa, ou evitar qualquer tipo de ilícito civil ou penal. Ok. Da relação fugaz passou para o namoro, evoluiu. Faz um contrato de namoro ou simplesmente deixa o namoro de fato. Quando você chegar a evoluir para a união estável, quando o casal já se apaixonou lá, já houve envolvimento emocional e aí vocês partiram para a união estável, o recomendado é fazer um contrato de união estável por escritura pública, pode ser por instrumento particular, ou seja, constitui um advogado ou um defensor público para elaborar as cláusulas direitinho, mas eu recomendo sempre a escritura pública e levar essa escritura pública para o registro de títulos e documentos. Não custa nada. O contrato de namoro, a união estável, eles podem e devem ser levados para ter efeitos contra terceiros. O que significa isso? Digamos que há eu estou em união estável com alguém, e aí nessa união estável nós constituímos um patrimônio. Só que aí eu estou devendo 10 mil reais aí para esse alguém. Se alguém vem e me aciona, vai ter que incluir a minha companheira no polo passivo da ação, como fazendo mal comparando com um casamento. Mas se ela apresentar o contrato de união estável dizendo que os bens do John são do John e os bens de Maria são de Maria, então ela não precisa responder esse processo, porque não vai influir no patrimônio dela. Mas não havendo esse contrato, o ideal é que, caracterizada a união estável, os dois vão responder ao processo. Lógico, a ação vai ser movimentada contra mim, mas evidentemente vai gerar prejuízo. Ela pode entrar até como litisconsorte nesse processo, para me defender, inclusive, e no fundo defender o patrimônio dela e dos nossos eventuais herdeiros. Então existe essa diferença básica, que muita gente divulga por aí. Não, ficou 2 anos já é união estável. Não, ficou 3 anos é união estável. Agora 5 pelo INSS é união estável. Não. Pelo direito civil, pela doutrina mais atualizada, eu estou falando que o tema, inclusive, é tratado no direito das famílias, utilizando, inclusive, uma expressão de uma desembargadora notória, Maria Berenice Dias, que ela sustenta isso. Não é mais direito de família, é direito das famílias. Então, a relação de fugaz não gera direito nenhum a ninguém. A não ser que tenha um filho, aí numa situação há direito ao filho. Os direitos são da criança. Digamos, eu tive uma relação fugaz e engravidei uma mulher. Essa mulher vai ter o meu filho, eu vou ter que pensionar a criança, tenho que dar afeto, enfim, vou ter que cumprir o meu papel de pai, a minha missão. Agora, se eu venho a ter um relacionamento, de novo, repetindo lá para deixar bem firme isso no pensamento
do pessoal que tá assistindo e eventualmente vai assistir. Que a minha ideia é gravar um vídeo atemporal, ou seja, um vídeo que, a não ser que a lei mude, a regra continua sendo essa, de convivência pública duradoura com a finalidade de constituição de família. Se não houver essa convivência, com essa finalidade de... Porque eu posso estar namorando muito bem, até morando junto, mas necessariamente eu sou companheiro negativo. Necessariamente não. Vai ter que se entrar com uma ação, aprovar por testemunhas, etc. Que eles tinham a ideia de constituir uma família. Porque então senão fica só a caracterização do namoro. Para evitar, como essa fronteira é um limite muito fino entre união estável e namoro, a diferença, por isso do título do vídeo, a diferença entre namoro e união estável, para evitar isso é que é recomendado se faça um contrato de namoro, ou se faça um contrato, uma escritura pública também de união estável. Acho que o contrato de namoro ou a escritura pública de namoro também tem a mesma validade jurídica. Então você vai lá, está namorando alguém, está morando junto, mas pô, você comprou seu apartamento ou tem seu carro e tem seu carro e você chega lá e não quer ter um patrimônio numa eventual dissolução de sociedade, de união estável, você não quer ter seu patrimônio garantido lá. O que você vai fazer? Você vai fazer um contrato, constituindo um advogado ou não, não é obrigatório, e vai levar esse contrato a registro, para garantir que o patrimônio de cada um pertencerá a cada qual, a não ser que nada, você pode colocar que vive união, o João vive em união estável com Maria, o João vive em união estável com o Jorge, união estável, colocou lá. A regra vai ser a partilha dos bens adquiridos durante o casamento, durante a união estável, durante a título oneroso. A exceção vai ser a não caracterização da união estável. Ou a exceção também vai ser a inserção como cláusula lá no contrato de união estável de que cada bem pertence a cada um. Então existe o relacionamento fugaz, a união estável e o casamento. Casamento é um tema, pode ser um tema para uma próxima live, e união estável já é diferente. Casamento é um conhecimento público, tradicional, é o afeto que prevalece, etc., mas tem a questão patrimonial. Por isso que assim, juristas de renome, de ponta, eles falam, alguns sustentam que é um contrato o casamento. Da mesma forma, a união estável também pode ser feita por contrato e o namoro, idem, pode ser feito por contrato, mas não há prazo. Não há prazo para a caracterização da união estável. Então, a diferença justamente da união estável para o namoro, para concluir essa live aqui, a diferença básica é a finalidade de constituir família. Se você está morando junto com uma pessoa e você vai lá e tem um filho, por exemplo, é uma prova cabal. Tem fotos, tem viagens em comum, planejando uma criança, e de repente há uma ruptura do relacionamento. Há fotos em redes sociais, promessas de amor eterno, união estável. Namoro, a mesma coisa, só que sem a ideia e a finalidade de constituição de família. Namoro pode ser uma convivência pública, duradoura, inclusive, sob o mesmo teto, sem a finalidade de constituir família. Se houver a finalidade de constituir família, caracteriza-se união estável. Todo o patrimônio adquirido durante a união estável, seja hétero ou homoafetivo, é dividido por 2. E há direito de herança aí. Tá certo, pessoal? Então, espero ter podido aclarar bem aí desculpem o horário, o horário que eu realmente posso parar para fazer uma live. Normalmente eu faço vídeos curtos com 1 minuto de duração durante a semana corrida. E agora sim, já exausto aqui, mas feliz de estar podendo transmitir para vocês esse conhecimento. Então, em resumo, o resumo da ópera, para me despedir de vocês,
sempre estejam com um profissional orientando vocês. Pesquisem, eu estou aqui com o celular na mão e tenho com todo o conhecimento do mundo na minha mão. O celular deve ter o quê? Uns 20 centímetros? 20 centímetros, com uma internet conectada, você tem acesso a todo o conhecimento do mundo, todos os profissionais que vocês quiserem constituir, aos órgãos de defesa da Defensoria Pública. Então, hoje não há mais justificativa de usar só vou usar a internet para lazer. Não, você usa a internet hoje para tudo. Só para as necessidades básicas você não precisa dela. Fora disso, eu até brinco, o smartphone equivale a um terceiro braço. A internet é um terceiro braço, é a terceira mão, a mão na roda. E aí vocês vão ter acesso, por exemplo, à Defensoria Pública, à constituição de um advogado. Vocês têm um telefone e uma rede social e uma internet que tem toda a informação do mundo. Então, vamos lá. União estável é diferente de namoro por causa da constituição, com o interesse de constituir família. Já o casamento, não, já não é só a convenção pública duradoura com a finalidade de constituir família, formalizada em contrato escrito. Tanto que existem lá as testemunhas, tem a celebração diante do juiz de paz, pode ser feito o casamento religioso com efeitos civis, o padre, o pastor, o rabino, enfim, o pai de santo, onde for. Ele vai e leva aquele documento diante com as testemunhas e tudo, e leva para um cartório para fazer o registro do casamento. Já na união estável, não, as partes, mas é um pouco menos formal, podem simplesmente não fazer documento nenhum. Aí vai depender de outras provas documentais, fotografias, testemunhas para a configuração da união estável. E o namoro não. O namoro é o mais informal, na verdade, é a relação fugaz. Essa não tem a intenção de constituir família, é um mero contato físico, beijos, abraços, amor, enfim, prática de atos sexuais, ponto final e terminou aí. Uma relação chamada relação fugaz, efêmera, rápida. Aí não há direito nenhum entre as partes, só o direito ao respeito recíproco. Já no namoro, também a situação é mantida. Não há direito nenhum entre as partes, porém, quando você documenta, você se resguarda e resguarda o seu namorado ou namorada. Já na união estável, tudo que for constituído a título oneroso durante a união estável é partilhado. Casamento, então, vai depender do regime de bem. Comunhão parcial, tudo divide ao meio, tudo que for constituído, comunhão universal, até bens de herança, por exemplo, entram na partilha em caso de divórcio. Há a questão do direito de herança, em caso de óbito de um dos nubentes, do marido, da mulher, enfim, dos elementos compositores lá do casal, e aí já é uma outra circunstância. Tá certo, pessoal? Um forte abraço a todos, muito obrigado aí a quem pôde assistir, e vou postar essa live em todas as minhas redes sociais. Eu conto com a inscrição de todos vocês nas minhas redes sociais vizinhas, por aqui, divulgação do canal. Sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro, meu nome é Dr. John Copte Facura, eu tenho mais de 20 anos de profissão, exerço minhas atividades nas áreas civil e criminal, e aí hoje eu resolvi, para cumprir o calendário que eu tenho com vocês, pelo menos todo início de semana, que já podemos falar, já estamos na madrugada de domingo, a ideia é tentar, se Deus assim permitir, passar informações para vocês mediante live. Forte abraço, muito obrigado, conto com vocês aí sempre.